Quando que começa o fechamento? Porque é comum o profissional júnior, o novo empreendedor ali na hora de começar a vender, achar que o fechamento é perguntar se o cliente vai comprar ou não. Eu acho que é feio, né? Fica feio você perguntar, e aí, vamos fechar? Quando que começa o fechamento desse processo aí? Eu acredito no seguinte, por favor, Jorge, Flávia, deem suas contribuições, não tem problema discordar. Mas eu acredito que o fechamento, ele não é no final. Eu não acredito que o fechamento ele tem um momento da conversa com o cliente, do teu relacionamento com o cliente. Eu acho que o fechamento ele inicia desde o momento que você estende a mão e vai conhecer aquele cliente. No primeiro vez que ele ouve o teu suspiro no telefone ou que ele te vê num evento, que você vai abordar ele num evento, numa festa, num network, numa chamada, numa videoconferência, enfim. Eu acho que o fechamento ele inicia desde o momento em que o cliente te vê, ele vai gerando confiança. E existem alguns momentos da negociação em que eu costumo dizer nas minhas mentorias que o fechamento é um jogo de perguntas. E quando você faz perguntas com sabedoria, o cliente ele vai te entregar o ouro. E aí você utiliza aquilo. Eu sei que ele vai me falar sim com isso, porque ele já me falou lá atrás essa informação que ele quer isso e isso, então eu guardo essa informação carinhosamente. Aí eu vou conversando, eu vou extraindo mais informação e eu guardo mais essa informação. 3, 4 informações que vão ser cabais na hora de fechar mesmo. Aí terminei, apresentei tudo, identifiquei tudo. Aí ou o próprio cliente ele vai perguntar, Vitor, Flávia, quanto custa? Jorge, quanto custa isso aqui? E ele já dá sinais de compra, que a gente chama de sinais de compra. Ou então você vai conduzir. Tem um cliente que ele gosta de ser conduzido, como uma dama na hora da dança. E aí você conduz. Bom, chegamos aqui ao final da apresentação. Então aí você, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou isso e isso. Isso aqui faz sentido para você? Quando que você estava pensando em iniciar? Hoje mesmo? Você tem um planejamento? Então você vai conduzindo esse cliente. E tem outros que na hora do fechamento você já trabalhou tão bem desde o início, ele já criou confiança, ele já viu a autoridade que você tem, ele já conheceu o produto e ele mesmo vai te perguntar. Aí você tem que estar pronto para também não avançar muito em cima do cliente como um predador, né? Ou se é necessário você avançar um pouquinho, dar um passo à frente para trazer esse cliente para o game. Mas eu acredito muito nesse jogo de perguntas e que o fechamento, Renato, na verdade começa lá no começo no relacionamento, você vem fechando o cliente, fechou, pós-venda também é um fechamento, porque daqui a pouco ele vai comprar mais coisas, daqui a pouco ele vai indicar alguém, é um círculo virtuoso, né? Eu acredito muito nesse processo, Vitor, que você está falando, acredito muito, mas eu vejo ele como uma postura mais sênior, de quem já manja do negócio, sabe? Que já foi, que entende um pouco mais de vendas. Por que eu te falo isso? Porque eu tenho uma mentoria que é a Full Vendas, e eu tenho pessoas que começam do zero, que nunca venderam nenhum palito. E daí o que acontece? Você vai trabalhando primeiro isso aqui. Como é óbvio, eu vou sempre defender que primeiro a cabecinha tem que estar em condições, porque senão você não consegue executar esse processo com perfeição. E eu tenho uma mentorada, que eu até vou expor o caso dela, porque é muito interessante, porque é bem exatamente sobre isso. Ela estava com a mentalidade já bem trabalhada, ela perdeu o medo de prospectar, ela já estava assim, olha, estou com os clientes, estou conseguindo vender, já estou conseguindo interagir, só que ela perdia vendas, porque ela ainda tinha um bloqueio. Olha que coisa interessante isso. Ela tinha um bloqueio na cabeça dela, uma coisa assim mais emocional mesmo, que ela achava caro o que ela vendia. Então ela fazia o começo, que era assim, era uma dança, era lindo, vamos lá, vou te ajudar, olha, eu tô aqui para te ajudar. E daí início dela, mas na hora de dizer o preço, a gente parcela. Mas a gente faz isso. Não, a gente faz aquilo. Eu falo, criatura, tu tá perdendo venda. E daí nós identificamos que ela perdeu vendas, voltamos lá atrás no processo. Trabalhamos a mentalidade dela, percebemos que ela tinha bloqueio com o preço, porque ela achava que ela vendia caro, ela tinha bloqueio emocional, porque ela achava que o que ela vendia era fútil. Olha que interessante. Nossa. Ela não sabia, foi cavocando lá no emocional dela que nós percebemos que ela soltou isso. Mas é tão fútil. E eu, por que tu não vende? Crença, né? Exato, uma crença limitante que martelava ali, que incomodava, a gente quebrou aquilo. E daí ela começou, conseguia dizer o preço, mas ainda assim os clientes davam aquele pedala nela,
E eu falei, você tem que ser mais incisiva. Puxa, não é ser agressiva, é ser incisiva, é ser cirúrgica, como você diz, nas perguntas, na forma de agir. E daí ela começou, nós montamos a estratégia, eu falei as frases, assim, dei os scripts, montamos, lá veio ela, fechei 5 num dia só. Eu falei, tá vendo? Era o que faltava. Eu usava muito com as equipes de vender com o próprio bolso, né? Para não vender com o próprio bolso, né? Exato, exatamente. Olha, tem pessoas que passam por isso, né? De achar sobre que... este assunto, a minha experiência não é bem do fecho imediato, está a perceber? Porque eu não tenho experiência de vendas de transação simples. Mesmo quando eu, antes de estar nas vendas complexas, o meu tipo de venda, quer como vendedor, quer depois como diretor de vendas e tal, o fecho fazia-se a uma distância, quer dizer, nós não estávamos presentes, nós fazíamos tudo o que era possível, explicávamos as vantagens todas, depois o cliente lá na solidão do seu escritório decidia com os seus colegas, não é? Os chamados stakeholders, não é? Stakeholders é um palavrão que significa interessados no negócio. as pessoas que se interessam pelo assunto, não é? A quem o assunto pode interessar. Nas vendas complexas, o processo de conclusão do negócio, o tal fechamento, tem a ver com, principalmente, nós contatarmos vários influenciadores, as pessoas que estão dentro do processo de decisão, e trazê-las para o nosso lado. Porque o decisor, o que está da área do poder, ele tem o poder de decidir, mas basta um influenciador dizer que não para o negócio vir todo por água abaixo, não é? Isso já me aconteceu várias vezes em clientes meus, principalmente na área industrial. Basta o homem que vai lidar com a máquina, vai operar a máquina, achar que aquilo ele tem que ficar muitas vezes de pé e depois as costas, no negócio não se faz. Portanto, o que é importante para se fechar o negócio, quando se tratam de decisões mais complexas, é identificar as pessoas dos vários níveis de decisão, quer o nível da receptividade, quer o nível da influência, que eu falei há bocado, identificar um a um quem é quem. Muitas vezes há aquela figura do sponsor, que a Flávia, que trabalhou as vendas complexas, não sei se o Vítor também já ouviu falar, sim, que é aquela pessoa que nos vai guiar do negócio. E se nós sabemos que quase todos estão do nosso lado, pronto, aí a probabilidade de fecharmos o negócio é elevada. Mas às vezes há imponderáveis que nós não controlamos. Às vezes há coisas de última hora, políticas, de outra situação qualquer, que faz com que o negócio vá para o outro lado, não é? Mas, portanto, o fecho, tal como o Vítor disse, nos meus casos, nunca é ali na hora. Sim. É à la longue. A gente trabalha vendas tudo. complexas, portanto, nunca é, né? É sempre a gente trabalha um várias pessoas, não é? É um processo. E depois, olha, às vezes vamos pôr uma velinha lá à Nossa Senhora de Fátima para ver se a coisa corre bem, mas é assim, temos que ter à partida a confiança de que fizemos tudo que está ao nosso alcance para fechar o negócio. É uma velinha, um cafezinho, né? Eu estava passando por aqui, lembrei de você. Mas aqui entra muito o relacionamento. Nas vendas complexas, há bocado já não sei quem é que falou que no B2B personalização, contacto personalizado, acho que foi a Vita. E realmente eu costumo dizer uma frase que é nas vendas business to business, a personalização é a palavra-chave. Por isso é que eu não acredito muito das pessoas comprarem bases de dados e mandarem e-mails para tudo que é sítio. Não, tem que haver pelo menos alguma segmentação, porque cada caso é um caso. No business to business, cada caso é um caso. Cada cliente ou cada prospect é especial e temos que tratar dessa maneira, conforme o Vítor falou. Por isso é que ele tinha menos contactos, mas tinha mais produtividade. E eu aposto nisso. Portanto, a palavra-chave é produtividade. É aquilo que estamos a falar. Portanto, sobre o fecho, o fechamento, não é? Como vocês dizem, a gente diz o fecho de negócio. Eu há bocado achei graça porque a Flávia já diz telemóvel. Aqui no Brasil é celular ou smartphone. Eu trouxe telemarketing para a conversa. O telemóvel é o celular, não é? Aí no Brasil. É o celular, sim. Ela já está portuguesada.
Ai, eu já falo tantas coisas do vosso vocabulário. É mesmo, o sotaque já está assim meio... A combinação ficou boa, eu gostei da combinação de Santa Catarina com Porto. Ficou boa, ficou. É que você sabe que Santa Catarina tem uma coisa que me contaram. Olha, eu saindo do assunto, mas isso aqui é cultura, gente. Lá quem nasce em Itajaí é chamado de peixeiro. E eu passei a minha vida inteira sem saber o porquê que eu era peixeira, porque o local de nascimento foi Itajaí. E foi onde surgiu um amigo, que conhece muito bem a história do Porto, e disse que Itajaí era uma área onde tinham peixeiras, que, por sinal, são pessoas do Porto, são mulheres do Porto. As mulheres do Porto são chamadas assim. E eu fiquei pensando, falei, olha que interessante, então eu também tenho aí uma descendência dessa galera aí. E já é uma ilha açoriana, né? Onde eu morava é uma ilha açoriana. Florianópolis é uma ilha açoriana. Então, nós temos muito do vocabulário de Portugal lá. Sim, é lindo Florianópolis, nossa. Eu já tive em Itajaí também, fiz alguns trabalhos lá. É muito bonita a minha cidade. Forte comercialmente, muito forte comercialmente. Pô, nossa, movimenta muita coisa ali. Sim. E uma coisa interessante, só para poder fechar esse assunto, personalização, né, que o Jorge estava falando, né, Flávia? A gente acho que trouxe isso à tona várias vezes na nossa conversa aqui. E o pessoal ainda acha que com a tecnologia essa questão de personalização vai saindo de moda. Então, se personalizar o atendimento for old school, eu vou ser old school pelo resto da vida, porque para mim sempre dá certo. E eu vou ensinar isso para as pessoas. Porque, é o que eu ensino também. Nossa, e tá certo. Funciona. A gente consegue essa questão humanizada, da venda humanizada, né? Você conseguir atrair a pessoa pelo que ela mais deseja. E, às vezes, até criar conscientização. Às vezes, a pessoa não sabe da necessidade dela. E aí é papel nosso, do profissional, do empreendedor, né? Bem preparado, que prepara bem as suas equipes também, para levar para essa pessoa a conscientização. Olha, você precisa sim. Por exemplo, um assunto que aqui no Brasil não é tão cultural, seguros, né? A gente estava falando de seguro de vida, nossa, sei lá, tem todo mundo ao meu redor não se preocupa com isso. E eu tenho um cliente que a gente cuida da parte de marketing dele, que ele trabalha com isso. E eu aprendo muito com ele. E a gente acaba virando meio que embaixador, né, do serviço do nosso cliente, né, para as pessoas. Totalmente. E é isso, a gente muitas vezes o cliente ele não tem consciência. Ele tem uma necessidade, mas ele não tem consciência. Aí a gente precisa personalizar também um pouco, sendo um pouco mais proativo, trazendo para ele assim, olha, você precisa disso sim, sabe por quê? Por causa disso e disso. Olha os cases aqui que eu tenho, olha o que aconteceu com essa família, com essa. Olha, então vamos nos preocupar. Então você consegue também criar uma necessidade onde o cliente não sabia que tinha, mas é o nosso papel construir isso, né? Sabe que a tecnologia, desculpa, Renata, a tecnologia é muito legal porque ela nos permite personalizar com excelência. Eu acho isso incrível. Perfeito, isso aí. Porque eu tenho algumas pessoas que ela fala assim, mas vou mandar um por um, uma mensagem. Eu falei, não, você faz um texto humanizadamente genérico, que é possível. Quem manja de script de venda sabe que é super possível você fazer um texto humanizadamente genérico. Manda aquela primeira abordagem, depois trata cada caso como um caso. Mas eu tenho aí as inteligências artificiais que te ajudam a criar um script muito bom. Ou seja, já te facilita aí 200% da tua vida. O tempo que você ia gastar do teu tutano pensando numa coisa, você põe lá no chat GPT, ajusta um negocinho ou outro e ele faz. Você consegue utilizar os automatizadores para falar com um número maior de pessoas, com o texto humanizado. Você consegue... com as informações que tem aí disponíveis no mercado, trazer essa consciência, Vitor, que você vem falando para o teu cliente de uma forma muito mais concisa, ou seja, graças à tecnologia, eu não preciso me matar para convencer aquele cara. Eu consigo trazer informações, dados que são relevantes e que tornam esse processo mais soft. E a tecnologia veio para ajudar, e é uma grande pena que as pessoas às vezes acham que atrapalha ou que é um empecilho de contato humano. Nós ainda não estamos vivendo numa era onde as pessoas estão 100% máquinas, estão 100% isentas do contato humano. Ainda se quer um pouco dessa humanização. E isso faz total diferença. Tá aí o personalizado, tá aí tudo isso que nós vamos falando até agora.
A frase muito típica que se ouve é: mas eu sempre fiz assim. E aqui em Portugal, então, nem se fala, Mas Jesus. eu sempre fiz assim, pois. Por isso é que quando veio a pandemia eles foram obrigados a fazer assado, a ter que a saber o que é o Zoom, mas pronto, as pessoas foram obrigadas, por isso é que há um bocado às vezes o empreendedorismo e estas coisas de negócio, às vezes, nada como um choquezinho para abanar as coisas, né? Portanto, sempre fiz assim, mas fazia mal, mas agora vai ser obrigado a fazer de outra maneira e pronto. Perfeito, perfeito.